Na crescente projeção nacional, a advogada doutora Alexandra mantém um vínculo sólido com sua origem. A cada 15 dias, ela retorna à Vitória da Conquista, cidade que considera sua base afetiva e profissional. O gesto reforça seu compromisso com a terra natal e demonstra que, mesmo diante de novos desafios e oportunidades, suas raízes permanecem intactas. Para moradores e admiradores, a trajetória da advogada simboliza perseverança, representatividade e a força da mulher conquistense que ocupa novos espaços sem perder sua essência. Em um cenário onde a comunicação se torna cada vez mais estratégica, a advogada doutora Alexandra se afirma como uma voz relevante, equilibrando atuações jurídicas, engajamento social e presença midiática. Assim, Vitória da Conquista acompanha com orgulho as sessões de suas representantes, que entre tribunais, campanhas e estúdios de televisão, segue escrevendo uma história marcada por dedicação, coragem e identidade. Seja muito bem-vinda ao Portal Notícias Bahia, doutora Alexandra. Nossa, se eu não fosse forte, já estavam as lágrimas caindo aqui. Ai, obrigada, Lu. Boa tarde, Brasil. Eu digo Brasil porque nós estamos também aí em redes sociais, né? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Vitória da Conquista. Boa tarde, Bahia. É com muito prazer que eu venho a essa casa, uma casa que, por algum momento, eu já estive aqui com quadro. E me sinto muito honrada pelo convite de vocês e estou aqui para a sabatina. É sabatina, né, Lu? Exatamente, que essas missões, né? Esse desafio que a senhora sempre recebe, né? Recebeu como advogada aí da defesa da mulher, nós vamos falar isso mais lá na frente. Isso. Mas, enquanto isso, doutora Alexandra, a sua transição do direito para a comunicação em grande emissora como a Record marca uma nova fase. O que motivou essa mudança de trajetória? Olha, não tenha dúvida que marca, sim, porque o direito eu vou levar ele por toda a minha vida, né? E a comunicação foi algo que, aos poucos, a gente vai descobrindo que a gente tem dom. Então, fiz um quadro aqui nessa emissora, fiz outro quadro em uma outra emissora aqui, Vitória da Conquista. Também sou ativa nas redes sociais, como Instagram, YouTube, atualmente uma plataforma StarMake, não sei nem se vocês conhecem StarMake, que eu faço, tem um ano de StarMake, estou com quase 14 mil seguidores, então lá eu venho desenvolvendo bem, e a advocacia estar comigo acompanhando essa nova trajetória, porque realmente eu amo advogar. E a minha causa social, Lu, tem tudo a ver com o compromisso que eu tenho com Deus, isso eu já falei em vários momentos, em várias entrevistas. Eu fui vítima de violência doméstica, na época eu era muito humilde, financeiramente, era humilde também com relação a conhecimentos, e eu prometi a Deus, se um dia eu me tornasse uma advogada, eu iria ajudar as vítimas de violência doméstica, e como eu teria dificuldade de acesso à defesa por falta de financeira. E eu cumpro e vou cumprir o resto da minha vida. A carreira política, eu tenho foi uma experiência muito boa, foram 2 tentativas, mas não pretendo mais, até porque eu vejo que quando a gente disponibiliza o nome da gente para a política, parece que algumas pessoas começam a te olhar com um olho assim torcido, é como se você já não fosse uma pessoa do bem nem honesta, e eu não vou permitir que alguém duvide que eu não sou uma pessoa do bem, muito menos que eu não sou uma pessoa honesta. Sou do bem, sou honesta, e eu acho que a política só está aí, à altura, com muitas pessoas comprometidas e que acaba maculando a imagem dos bons, porque muita gente tem medo de enfrentar, inclusive é um campo ainda restrito de mulheres. Nós temos poucas mulheres nos parlamentos, tanto municipal, estadual, como federal. E, inclusive, Vitória da Conquista, né, que deu uma avançadinha, né? Nós agora estamos aí com 4 mulheres vereadoras, mas chegou uma época que só tinha 2. Além da prefeita, né? Além da prefeita. E sem contar que a prefeita é a primeira mulher prefeita que Vitória da Conquista não foi. Agora sim, mas a primeira vez que ela foi prefeita, ela não foi eleita. Quem foi eleita foi Erzen. Ela assumiu. Então, certamente, a primeira vez ela iria ter dificuldade, porque nós mulheres temos essa dificuldade. Exatamente. Inclusive, até o secretariado dela agora é composto, se não me engano, não sei se é por 6 ou 7. Acho que tem 6 mulheres. 6 mulheres, né? Quase chegou a casa dos 7 mulheres e o prefeito quer abrir mais uma secretaria. Conta com ela das 7 mulheres. Certo, mas nós queremos mais, né, Lu? Nós queremos Exatamente. Aí
Nós queremos aí meio a meio, né? O mulher e o homem, direitos são iguais, então são iguais também. Inclusive, nós mulheres é que elegemos eles, né? Lógico, fizemos... nós somos 52% do eleitorado. É que eu falo, né? E não só Como no é que não vota eleitorado, em né? mulheres, né? Na população também, a mulher consegue... De um modo geral, somos a maioria. Aí eu sempre falei aqui, né? De um modo Semana geral, somos a passada nós maioria. falamos aqui sobre isso. E a mulher ela não pode ser apenas um número, uma estatística, ela também tem que estar no lugar de destaque, né? E então, concluindo aí a pergunta de Lu, que foi bem longa, né? Eu hoje realmente tive uma passagem pela USBT com o programa A Elite, da apresentadora Carol Nardi, uma potência de mulher. E eu fui fazer uma entrevista com uma apresentadora também, que hoje nós somos colegas de trabalho, Regina Zuin, e ela acabou que se interessou e a diretora estava junto na entrevista e começou a me assediar. Vem pra gente, você tem potencial, e eu aceitei o desafio. E nessa trajetória assinei um contrato de 6 meses, concluído o contrato, todo o programa recebeu um convite para a Record. A Carol Nardi recebeu um convite para ir para a Record e ela falou que só iria se levar todos os apresentadores. Aí a Record analisou, viu o perfil de cada um e aceitou, e assim foi todo mundo. É um trabalho em equipe, é por isso que eu falo. O trabalho em equipe ele é importante, porque você acaba tendo a credibilidade de toda a equipe e acaba levando toda a equipe junto, que ninguém cresce sozinho, né? A gente sempre precisa de uma equipe para poder crescer. Sem contar juntos. que você, Luciana, foi uma entrevistada minha no SBT, né? Foi a entrevista que mais bombou, viu? Foi, agora tem que voltar agora para a Record, para bombar na Record, né? Agora você vai assumir, nós duas assumimos aqui, em breve, uma entrevista para o novo programa, né? O novo quadro continua sendo o mesmo nome, Soluções ao Seu Alcance, mas já na TH+, Record TV, porque eu estou dando um espaçozinho para os homens agora. Já é o segundo homem que eu levo para o meu programa. Era só mulher. Começaram a reclamar. Não, você tem que trazer um homem. O que você tem com os homens? Eu digo, eu adoro os homens são maravilhosos. O que seria de nós se fosse eles, né? Não, você não gosta não, você só traz mulher aqui. Não, aí comecei a levar. Já estou no segundo homem, quero levar mais homens. Aí depois já vamos voltar e levar mulheres também. E aí nós temos um profissional aí competentíssimo aí na comunicação, Léo Pereira. Viu aí, Léo? Ele está na fila. Ele é um. Tem ele e Raicena na fila. Ele e Raicena na fila. Viu aí, Rai? O bom é isso. Doutora, quais são os principais desafios de responsabilidades em conduzir um programa de entrevista em rede nacional, assim? Porque a Record, o SBT já é uma referência. A Record também tem o seu público diferenciado do SBT. Olha, Lu, a gente tem muita regra, tá? Tem muita regra, exige muito postura, comportamento, tem algo que você não pode falar. Por exemplo, a Record não gosta que fale em política. Por exemplo, o que eu falei agora aqui, lá não falaria, né? Então, não quer. E eu acho que a TV está certa, porque exatamente pelo que eu acabei de falar para vocês, o fato de eu ter concorrido a 2 campanhas, muita gente olhou para mim com um olhar torcido. Né? Já tiraram aquela imagem minha de mulher boa, que ajuda outras mulheres. Não que eu não tenha ajudado o homem. Distorceu distorcem. Homem vítima de violência também eu ajudo, tá? Já ajudei. Agora é bem menos. E por isso que a TV quer ficar isenta e não vincular seu nome a nenhum apoio, a nenhuma bandeira partidária, e essa é uma exigência. Mas os desafios são para a gente levar a verdade, também levar convidados, no caso de entrevista, que eu faço entrevista e faço utilidade pública. Levar entrevistados, pessoas que têm uma história, que também têm projeto, como foi o seu, né? A gente apresentei também outra pessoa aqui de Vitória da Conquista, que foi outras mulheres, apresentei a Priscila, apresentei a Nélia Lopes, cantora, que você conhece também. E é isso, é levar a sério a coisa. É fazer com compromisso, responsabilidade, e que seus convidados estejam na mesma linha. É porque é uma visão que a Record tem que o SBT não está tendo. Inclusive, a filha de Silvio Santos agora se filiou a um partido e vai ser candidata a deputada federal em São Paulo. Que bom. Então, foi assim, super... Para eles, movimenta, né? Movimenta. Porque cada emissora, cada um tem seu perfil, né? Eu tenho meu perfil jornalístico,
que quando eu estou num evento, eu só gosto de falar daquilo que está no evento. Eu não sei entrar em outros assuntos que não esteja ali naquele... Você respeita a pauta, né? É, eu respeito, eu sigo a regra daquilo ali. Então, se eu quiser entrevistar um político que for questões políticas e questões de entregas de algum órgão, alguma coisa, eu faço logo 2 entrevistas para me entrar em pautas diferentes. Tá. Porque eu respeito isso. E é o que tem que ser, né? A imprensa ela tem que ser uma imprensa imparcial. Sempre ouvindo os 2 lados da história. Doutora, e como foi? Foi um cargo coletivo, né? Você pretende continuar atualmente seguindo essa lado aí de comunicação? Olha, Lu, eu não tinha muito o que fazer, né? Você sabe que eu era aqui em Vitória da Conquista, minha advocacia só foi muito voltada ao social, né? Então, quando eu falo social, eu não tenho recompensas financeiras e eu preciso ganhar dinheiro para sobreviver, né? Para manter meu carro, para manter minha vida em si. E eu tive que partir para novos horizontes em busca também de melhora para mim. Infelizmente, eu não fui recolocada no meu cargo, mas isso para mim já foi superado, porque graças a Deus São Paulo sempre me apoiou, sempre me amparou, e mais uma vez, por isso que eu nunca abandonei São Paulo, né? A minha pergunta é mais ou menos exatamente sobre isso, né? A gente sabe que a senhora agora trabalha em São Paulo, na TV Record, mas, como a Luciana falou mais cedo aí, sempre está aqui em Conquista, né? Morando aqui. Isso. Como é que fica nessa ponte aérea a sua vida? E você tem alguma preferência de São Paulo, Conquista, o coração balança para algum lado ou é dividido? Olha, é dividido e assiste razão para ser. Porque aqui eu moro, sim, me sinto bem, porque a cidade é segura em relação a São Paulo, né? Mais segura. Tenho muitos amigos, o clima que me conquista e tudo de bom que Conquista oferece por ser também estar numa colocação entre uma das melhores cidades do Brasil para se morar. Isso é fato. E São Paulo, por ter sido o responsável de tudo que eu sou hoje. Meus estudos de São Paulo, minha formação de São Paulo, minha clientela, onde eu ganhei condições de ter uma casa boa aqui hoje, foi em São Paulo. Onde eu ganhei condições de ter um carro bom, foi em São Paulo. Então, o que eu vou falar de São Paulo? Só posso falar bem, né? Eu me divido sabendo que eu amo os 2. Então, essa ponte aérea não é de hoje, né? Ela já tem um tempinho, Não, a né? minha ponte aérea sempre foi São Paulo, Conquista, São Paulo, Conquista, São Paulo. Aí veio a pandemia, eu parei. Fiquei mais em Conquista, porque até parou os aviões e as audiências de São Paulo começaram, o primeiro estado, ou foi o segundo no Brasil, que adotaram o sistema de audiências online. Aí eu comecei a fazer audiências online, mas São Paulo é realmente o meu carro-chefe de eu ser o que eu sou hoje. Doutora, a senhora é reconhecida pela defesa dos direitos das mulheres, né, que a bandeira que vem crescendo. Como é que estar lá em São Paulo? A senhora continua dando conta dos direitos da defesa da mulher e da comunicação? Como é que consegue? Porque o jurídico lá é tudo mais burocrático. Juridicamente, eu trabalho em São Paulo em parcerias. Então, por exemplo, nós pegamos uma causa agora muito complexa, uma causa que eu nem gosto muito de atuar, que é uma causa criminal. Mas não era crime pesado, eram crimes que eu considero leve, por isso eu peguei. Não envolvia vida, envolvia patrimônio, mas nós temos uma equipe. Nessa causa, por exemplo, somos 3 advogados, cada um tem uma função dentro do processo. E a minha é sempre a de estar no diálogo, estar justificando. Se precisar falar com o juiz, eu vou. Se precisar falar com o promotor, eu vou. E ao próprio cliente. E a outra é de peticionar, e depois manda para mim concordar. E a outra, que é muito boa nessa parte tecnológica, fica na parte tecnológica, mas também tem que ler para concordar com se está tudo ok, porque somos nós 3 as responsáveis pelo processo. Então, é assim que funciona. Com relação à defesa, eu continuo apoiando as mulheres de Vitória da Conquista, o tempo vai moldando a gente, sabe, Lu? Tempo vai moldando a gente e, de repente, você dá conta de tudo sem você perceber que você é capaz. Então, aquelas mulheres que antes eu levava na delegacia, no meu carro, que eu ia, sem nunca ninguém ter me ajudado, nada, nenhum político, eu digo isso, porque muita gente acha que os políticos me dão dinheiro para mim ir na delegacia levar mulher. Nenhum nunca me deram.
dão parabéns, dão muito obrigado, tchau, é lindo, parabéns. Mas se eu depender de 1 litro de gasolina de qualquer político, até de Vitória da Conquista, para me fazer uma diligência de conseguir uma prestativa para a mulher, porque o primeiro passo é a delegacia, eu não consigo. Eu não levo. Aí, isso foi, as minhas viagens em São Paulo, foi me abrindo um outro caminho. Bem, eu hoje posso atender online e dou o passo a passo. Então, eu atendo online e digo, olha, faz isso, isso, isso. Para você conseguir a protetiva é isso, isso, isso. E se não sair, você me fala que eu vou ligar para a delegada para saber por que não saiu. Aí ligo para a doutora Crícia. A doutora Crícia é muito competente, muito legal. Que delegada, viu? Uma pessoa, inclusive não gosta muito de imprensa, eu mesmo não consigo entrevistar ela. Porque eu já chamei ela aqui, ela só veio aqui no programa de Isaac Cabral, porque eu já chamei ela aqui várias vezes. Ela veio no Isaac? Foi, ela veio no Isaac Cabral, através do delegado Marcos Vinícius, mas no então nosso... foi Marcos que trouxe. Mas no nosso, ela não vem nenhum. Mas ela é muito tímida para, assim, se expor na imprensa, mas o importante ela tem, é ser uma delegada comprometida. Mas a imprensa divulga, a imprensa mas é o marketing dela, de divulgar o trabalho ela dela. vai vir. Assim Divulgar, como, né, a doutora Gabriela Garrido fez o nome dela, né? Fez, ela poderia... Todo o trabalho que ela fez, se ela não tivesse divulgado, talvez Inclusive ninguém não teria saberia. ganho, eu acho, né? Exatamente. Mas é porque, assim, são as mesmas profissões, porém, é objetivo diferente, né? Porque a doutora Christian, ela é focada na profissão dela, ela tem aquele foco. Mas ela tem esse defeito dela não querer dar entrevista ou ela só vai se for através de alguém. E eu acho isso super errado, porque ela é uma delegada da mulher. Ela defende. Mas agora eu vou defender ela, você vai me desculpar. Não, defende. Mas, assim, aqui é um programa aberto. A gente tem, todo mundo tem sua opinião, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho da imprensa ela é fundamental para que divulgue dados, estatística, porque o feminicídio ela vem aumentando, ela vem crescendo. E até mesmo, Então, né, para imprensa... fazer com que as mulheres criem coragem de ir lá fazer porque, denúncia, assim, né? E amedrontar os homens que estão fazendo essa maldade com as mulheres. Mas agora eles estão matando e se matando, aí não tem. Aí tá pior. Ontem, outro caso. Foi outro caso aí Doutora, esse trabalho que a senhora faz aqui é social? É porque, assim, eu tenho um empreendimento e ontem eu tive uma cliente, estava lá e ela estava falando de uma situação que ela está passando. Que tem um homem que, ele, às vezes, quando ele está bebendo, ele aparece, ele ameaça ela de morte, e do nada. E aí as pessoas ficam falando, porque ele não é idoso, mas ele, acho que ele tem em torno de 59 anos. E ela fica sem saber o que fazer. Inclusive, eu falei assim, ó, para ela, mandei ela procurar a doutora Gabriela Garrido, que eu sei que ela ia ajudar, né? Então, assim, se ela pudesse indicar o que ela pudesse fazer, o que ela pode fazer, porque todas as vezes ela... Pode passar meu telefone para ela que eu oriento. Eu vou pedir para pode passar e porque ela disse que todas as vezes que ela está descendo, hoje ela trabalha na DAS e faz faculdade também lá em Anguera, então, assim, às vezes ela anda na rua já com medo. E é a pessoa que não tem nem relacionamento com ela, não é nada. Pelo que você está... Ontem foi aprovado, vocês já devem estar sabendo, a lei do crime de misoginia. Foi. Então, pelo que você me passa, aí vai se encaixar exatamente nesse crime de misoginia. E outra, é um crime que é uma lei nova que vem com tudo. Porque essa já não precisa ser namorado. Qualquer pessoa que cometeu um crime de gênero, tá? Ele pode entrar nessa lei da misoginia. Eu já vou me preparar para muita gente. Eu também não só entrar com a lei Maria da Penha, fundamentar, mas fundamentar essa nova lei da misoginia também, que pesa mais. Porque a Maria da Penha é necessário ter um relacionamento, não é isso? Exige, não exige só um relacionamento, exige que tenha uma relação familiar. Pode ser pai e filho, mãe e filho, irmão, tios, ou relacionamento de marido e mulher. O que mais se ouve falar são os casos que chegam em relação a relacionamento. Crimes passionais, né? Homem e mulher. Inclusive, pode ser também pessoas do mesmo sexo. Homem com homem. As confusões é grande que chega lá buscando o amparo da Lei Maria da Penha. Mulher com mulher. Chegam tudo lá porque a lei hoje é um fundamento para tudo. Relacionamento. Teve relacionamento, independente de ser um par, 2 homens ou 2 mulheres. Ou então agora a nova lei de misoginia, que entra tudo. A lei é para todos. Todos. Dependendo da sua... E tem que ser mesmo. De gênero, dependendo do que for, tem que ser para todos. Todo mundo tem direito que se tinha uma dificuldade de identificar, por exemplo, em 2 mulheres, quem era o homem? Se as 2 são mulheres, e aí, quem é o homem? Mas quando é 2 homens, tem a mesma dificuldade, né? Quem é a mulher aí? Né? Tem a mesma dificuldade. Então, mas hoje já
está se buscando? Bem, independente de quem seja o homem ou quem seja a mulher, quem machucou é o réu e acabou. E é o certo. O importante é identificar quem causou, quem né? causou o delito. Exatamente. Né? Não independente de quem seja ali. Mesmo. Isso é uma coisa entre eles, né? Entre eles. A lei ela tem que amparar todos. Mas a Lei Maria da Penha é revolucionária, Lu. E é exemplo no mundo. E qual a orientação que a senhora dá nesse caso de gênero está falando? Para a mulher, para... Nesse caso, que não tem um relacionamento, a minha orientação é o seguinte, que consiga provar. Grave, se puder com imagem, se não puder, pelo menos com a voz. Chame uma pessoa para acompanhar também como é que ele age, para a pessoa servir também de testemunha, e vai guardando essas provas, porque logo, logo ela pode denunciar ele em uma delegacia sobre o crime de misoginia, que é o crime que agora está estabelecido nessa lei, que não teve relacionamento. E mesmo que não fosse a nova lei, ninguém pode fazer isso com ninguém. Exatamente. Assédio. Inclusive, Então, doutora Alexandra, uma das reclamações dela, Luciano, é que ela chamou a polícia algumas vezes e quando chegou lá, eles disseram que não se enquadrava, porque eles não tinham relacionamento, não era... Aí, então, assim, essa nova lei vem para ajudar até nisso aí, nesse sentido, né? O policial foi falho. Exatamente. Falho e está despreparado, porque uma pessoa não pode ser assediada dessa forma em nenhum momento, em nenhuma vez, imagino repetidas vezes. Ele teria que ter conduzido ele para a delegacia porque ele estava assediando ela e é crime ter um Código Penal como fundamento, independente da lei nova de ontem, independente da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha exige no âmbito familiar um relacionamento de parentesco ou de marido e mulher. Como não seria o caso, mas tem o caso do Código Penal. É crime da mesma forma. É crime, o policial não agiu. É preguiça de trabalhar. Esse é o fato, Lu. Preguiça de pegar a pessoa e levar. Outra coisa, nos bastidores aqui nós conversamos, eu não sei se estava no ar, eu acho que não, que esse caso a pessoa é alegada como idoso, né? Isso. Não existe idoso com direito de poder cometer crime. A idade não dispensa. Ela pode aliviar. Mas, por exemplo, uma pessoa com 70 anos pode matar, pode roubar. Não dá o pode direito a traficar, ela, né? De jeito nenhum. Não existe idade para ser concedido o direito dele cometer crime. Esclarecido. E assim, depois, desculpa te cortar, eu vou encaminhar o telefone da senhora para ela, né? Que a senhora pode orientar melhor. Atenderei. O que ainda precisa ser feito para garantir mais proteção às mulheres aqui no interior da Bahia, nas cidades menores? Lu, porque aqui nós temos a DEAN, né? E como é que é fazer esse trabalho nas cidades pequenas, que às vezes o conhecimento, às vezes... Aqui tem Secretaria da Mulher, por exemplo, que dá suporte. Tem a questão, tem o CRAS, tem outras coisas que pode dar esse suporte. E quando é em cidades pequenas que não tem estrutura? Aqui é farto, realmente. Então, o que acontece? Uma cidade, vou dar o exemplo de Anagé, né, que eu já tive vítimas que eu atendi em Anagé. Quando atendi também em Aracatu vítimas, quando essas vítimas estão nessa cidade, elas vêm para a regional. Aí é a Vitória da Conquista que atende, viu? Sabia disso? Viu aí, doutora Cristina? As outras cidades vêm para a Vitória da Conquista e é aqui que a lei está dando apoio a ela e não fica ninguém sem atendimento, porque é de outra comarca. Agora, com relação ao que ainda precisa ser feito, né? Precisa ter mais verdade nessa causa. Tem muita gente mentindo aí, inclusive políticos, dizendo que apoia, que faz isso. Isso não existe, Lu. Precisa de mais verdade nessa causa. A Secretaria da Mulher foi bem instituída, eu admiro o trabalho, a doutora Viviane é excelente. A delegada não precisa mais eu falar, que eu já comentei também. Agora, existe ainda, a nível nacional, muita gente se aproveitando da causa, porque está na moda, essa causa está na moda, né? Sempre com emendas ali na Lei Maria da Penha, melhorando, e ainda assim a gente vê que existe ainda muitas incidências de feminicídio, de violência doméstica patrimonial, violência doméstica psicológica, violência doméstica de todas as ordens. Porém, tem muita gente com farsa que diz que apoia, que vem se aproveitando do momento político. Tem muitos candidatos aí que ganharam só com essa causa. Isso a nível
de todos Que é um os assunto entes. sério. A senhora acha Então, também que em todos os entes. eles podem também dizer que apoia, mas não de fato assumir, porque eles têm medo de perder o voto de uma parte dos homens, né, da parte masculina? Sabe o que eu acho, de verdade? Pode ficar até com raiva de mim, que eles falam que apoia para ter o voto e depois não fazem nada porque eles também praticam a mesma coisa. É isso que eu acho. Inclusive, a Câmara Municipal de Salvador, todos os homens, né, todos os vereadores se uniram com a causa aí contra o feminicídio. E tem muitos homens ainda fazendo campanha, né, contra o feminicídio. Então, existe homens ainda que têm esse cuidado, né, mas tem outros aí que parece que aumentou. Nossa, Lu. Que foi aquele caso agora do tenente coronel? Então, Neto. São Paulo, né? Você viu, essa semana teve um caso em São Paulo, não sei se vocês tomaram conhecimento, uma moça estava sentada e apareceu um cara e começou a assediar essa menina, assediando, encostando na menina, a menina reclamando. E eu achei lindo. 2 homens, um que estava do lado de lá no metrô, sentado no banco, o outro que estava mais próximo, encostaram nele e resolveram a parada. Então, eu acho que os homens precisam ter uma atitude. Essa questão é social, mas só o poder público não dá jeito. Ou só a polícia não dá jeito. Então, ou todo mundo faz sua parte, como sempre dizia, briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Depende da briga. Uma coisa é uma discussãozinha natural de casal, porque às vezes tem um desentendimento. Outra coisa é uma violência, né? Outra coisa é uma violência. Então, se mete a colher, sim. E o homem precisa, não é crime um cara chegar para outro e salvar uma vítima que está sendo assediada. Ainda que ele tivesse batido os 2 ali naquele cara, não seria crime. Seria exatamente legítima defesa. Pela honra de terceiro. Pela honra da moça. Não pegava nada para eles. Foi que ontem, um dos meus conselhos para mim, estava eu e Simone conversando com a menina, ela falou que às vezes desce do ônibus, eu falei, eu não vou falar o nome dela, né? Eu falei assim, fulana, na hora que você descer, começa a gritar, chama atenção, talvez vai ter pessoas, homens, porque se eu estiver num momento desse, eu vou defendê-la. Eu tenho certeza que eu também tenho certeza que vai aparecer outros homens que vai defender. Aí uma hora ele vai ter, porque se ela ficar calada e tentar fugir e ele ficar ali assediando ela moralmente, seja de qualquer forma, eu acho que se ela gritar e ela chamar atenção, eu acredito que vai aparecer outras pessoas, inclusive homens, para defendê-la, né? E é aquilo, se eu estou mexendo e ela não está tomando providência, eu vou continuar mexendo. Vai dando espaço para ele continuar fazendo. E muitos homens tomam essa questão da intimidação, quando ele vê que intimidou a vítima, que ele começa a crescer mais ainda em cima dela, não é isso? Exatamente. Essa semana eu recebi uma matéria chocante, eu recebo muita matéria com relação à violência doméstica. Uma cidade aqui da Bahia, não lembro o nome agora, que uma mulher que tinha uma casa de apoio a mulheres, era ela que cometia o crime com essas mulheres. Ela foi presa aqui na Bahia. Você tomou conhecimento? Não. Uma cidade aqui da Bahia. Então, eu acho que tem que parar com essa farsa e, se você de fato ajuda mulheres, que você veste a camisa, mas se não ajuda, tira ela. Porque você pode prejudicar alguém de ajudar, porque alguém pensa que você já ajudou e não chega junto. E hoje não precisa você se identificar para você ajudar uma mulher. Você pode fazer a denúncia, você pode ligar para a pessoa, você pode chegar junto, orientar ela, você está passando por isso, porque muitas mulheres sofrem violência doméstica permanente e seguindo, porque não tem condições financeiras de se manter. Então, isso não impede e não quer dizer que as vítimas, juízas, delegadas, advogadas como eu, também não sejam vítimas, né? Embora quando eu fui, eu não era advogada ainda. Porém, se todo mundo vestir a camisa, vai ficar mais fácil da gente combater essa violência. E eu ia te fazer justamente essa pergunta, que a dependência emocional e financeira ainda prende essas mulheres nas relações abusivas, prende. Né? Pô, infelizmente, né, doutora? Infelizmente, prende. Infelizmente. Doutora, eu recebi informação aqui, eu fico aqui em contato, minha esposa, ela assiste o programa, ela conversou mais com a menina, ela me passou aqui, disse que esse rapaz, ela já foi preso, conduzido uma vez. Ele foi preso, ele tem 58 anos, e depois ele foi solto, ele ameaçou ela de morte, ela fez o BO e eles ainda não fizeram nada com isso. Então, assim, é um caso mais grave, né? Porque, e não é de hoje, já tem anos que vem acontecendo em sequência. Eu sugiro que, se ele já foi conduzido, houve um inquérito, e que esse inquérito deve ter gerado um processo, eu sugiro que ela vá
no fórum, né, no fórum criminal, leve o nome dele completo para ela tomar informação, porque é uma ação de competência do Ministério Público, para ela saber em que pé está, se esse processo está andando. Ela pode fazer isso, que ela fica tomando... Só com o nome dele? Só com o nome dele completo, ela sabe se o processo está andando, se realmente já virou inquérito, já virou denúncia, se o Ministério Público já distribuiu essa ação, para ela acompanhar. Porque às vezes fica parado em algum lugar. Ou na delegacia. E aí, se não tiver um advogado. Não. Por isso que às vezes o advogado é importante nesse sentido, né? Porque às vezes para por uma informação. Porque parou, às vezes, dentro da delegacia, quando não tem advogado. Parou porque o delegado mandou intimar ele e ele não compareceu e a intimação voltou como ele não localizado. Aí o delegado precisava só de uma informação, qual é o número certo, ele mudou de endereço. Às vezes para por isso. Então e fica ali o processo parado. Fica aí. Ela vai primeiro no fórum, com o nome dele, se informa como está. Se não tiver nada desse processo criminal contra ele, aí ela vai lá na delegacia onde ela fez o BO para pegar mais informações. Inclusive, foi aprovada uma lei agora que o homem vai usar a tornozeleira eletrônica e a mulher, tipo um relógio desse aqui, ó. Que aí, se ele tentar se aproximando, aí vai apitar no relógio e aí ela vai poder chamar a polícia. Que achei mais uma forma de segurança para a mulher, né? Muita gente fala assim, que a Lei Maria da Penha não resolve, que aumentou o crime. É mentira, isso não é verdade. Não aumentou. O que aumentou foi a publicidade sobre o caso, que era tudo abafado antes. Era escondido. Então, o que aumentou foi a divulgação. As pessoas apoiando, as redes de apoio, o Estado, de alguma forma, apoiou, porque todos os estados têm a Secretaria da Mulher com esses apoios. São Paulo é lindo, São Paulo tem até postos nas estações de metrô dando apoio às mulheres. Eu já fiz várias imagens lá em São Paulo mostrando uns stand lá apoiando, dei até a sugestão para a doutora Viviane. Doutora Viviane, faz aí um stand desse para nós aí, mulheres. Mas o que precisa mesmo é a sociedade ajudar também, porque o Estado só não vai dar conta. Inclusive, o Instagram aqui do Portal Notícias Bahia é o que mais eu ando postando, é sobre isso. É sobre as violências. Você tem contribuído muito com a causa, parabéns. Pois é, porque a mídia tem que falar. Tem. Sabe? Eu recebo todos os dias eu posto. E tem ainda suporte, né? Porque, no caso aí, nós temos a doutora Gabriela também, que grava muito sobre o tema. Eu vou lá, pego os vídeos dela e posto também, porque a informação tem que chegar. A lei tem que ser mais dura ainda, tem que endurecer nessa lei até chegar Lu, a lei é dura, Lu. A lei é muito boa. Tem que ter efetividade. Tem que efetivar. A lei está ali, tem que cumprir a lei. Se efetivar, se tiver efetividade na lei, nós estamos com meio caminho andado para resolução dessa questão, para diminuição e até cessar. Se não, e também eu tenho uma outra dica que eu venho dando. Nós temos que educar nossos filhos. Nós temos que educar nossos filhos, nossos netos já nas séries iniciais, que isso é violência doméstica, que isso não pode, que isso não pode, que isso não pode. Mas toda família que o pai é um agressor, o filho tende a ser, porque aquilo fica normatizado dentro daquela família. Aquilo fica como normal. Então, as séries iniciais é necessário. Eu fiz outro post de outro dia dizendo isso no Instagram. E uma pessoa de algum estado aí me respondeu dizendo que no estado dela já tinha uma secretaria assim, com esse estudo que eles faziam através de um projeto lá. Eu digo, parabéns. O importante é que todo o Brasil tenha essa consciência como uma disciplina nas séries iniciais, porque quando a pessoa terminar, sair do ensino fundamental, ensino médio, que chegar na universidade, ele já está consciente, né? Além, né, da criação sua como pai, né, principalmente. Eu tenho um menino de 16 anos, tenho 2 meninas, uma de 18, vai fazer agora, outra de 5. E eu sempre, na criação do meu filho, eu tanto quanto a mãe dele também, a gente sempre frisou o respeito, principalmente às mulheres, né? E eu posso dizer para a senhora que eu criei, graças a Deus, eu tenho um menino de 16 anos, vai fazer. Rapaz, e é grande, ele tá é gigante, né? bem provável. Mas que ele é um menino muito educado, tem um respeito a todas as pessoas e as mulheres, principalmente. E ele é aquele que, quando ele vê na mídia um caso desse, ele fica também abismado. Você fica que ele realmente se sente. Você percebe, entendeu? Que ele fica. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer isso, mas a escola é importante, mas os pais, o exemplo dentro de casa, como a senhora disse, o
casal, ele discute, isso aí é normal, tem discussões, mas até isso, dentro da minha própria casa, eu evito, e eu e minha esposa sempre evitamos discutir na frente dos nossos filhos. Nossa discussão sempre foi feita dentro de um quarto, trancado, até mesmo no carro, se a gente estiver discutindo, a gente nem discute. Tem que poupar os filhos, né? Exatamente. Tem que poupar os filhos, porque o filho sofre. Todo pai que discute, pai e mãe, quando eu falo pais, eu estou falando do casal, que discutem na frente dos filhos, eles estão levando um sofrimento para aquela criança. Isso, eles deveria ser evitado. Para quê? Para que aquela criança não fique com raiva do pai ou com raiva da mãe, porque depende da origem da briga, né? Digamos, uma mulher descobre uma traição. Aí a mulher vai brigar na frente do filho. O filho já vai ficar magoado com o pai, porque traiu a mãe. Isso é natural. Então, se evitem, leve esses problemas para ser tratado só no âmbito do casal, para não afetar o relacionamento filho e pai. Eu aconselho isso. Eu mesmo, graças a Deus, eu sempre pratiquei isso e eu vejo, na criação, principalmente do meu menino, né, educação, o jeito, né? Então, assim, é algo que é tão simples, né? E eu falo também, por exemplo, de algumas pessoas próximas que fizeram diferente e hoje a gente vê uns filhos com alguns problemas e né, que já são maiores hoje, mas que já tiveram alguns problemas. Né? Exatamente. Isso. E aí o que acontece? Eu acabo tendo a certeza de que eu fiz um trabalho correto. E não foi difícil. E o bom não é que você fez e está fazendo. Eles vão seguir você, vão fazer a mesma coisa. Eles vão constituir as famílias deles levando a mesma ideia que receberam de você. Principalmente o homem, eu acredito que o filho ele tem que ser o pai tem que ser o exemplo para o filho, né? Então assim, em tudo na vida, qualquer coisa que eu vou fazer, se meus filhos estiverem próximos, eu penso 2 vezes em tudo que eu vou fazer para que ele não tome como exemplo, né? Não, como a senhora falou, não normatiza as coisas, não normalizar as coisas. Né? Pai e mãe tem que ser exemplo dos filhos, sempre. Eu tenho isso, que o meu pai e a minha mãe foram exemplo. A minha mãe, embora só sabia assinar o nome, mas o que ela dizia, a maior riqueza é o estudo, estude. Se entre 1 milhão na conta e uma graduação, prefiro a graduação. E a minha mãe estava certa. Meu pai falava quase a mesma coisa, só que ele dizia assim, do homem é a palavra. Se você se você der sua palavra e te der uma folha de cheque em branco, você honra a sua palavra. Não volte atrás, não. Até hoje, eu e meus primos, que foram criados nesse ambiente seguro, né? A gente tem isso, né? Se você me dá a sua palavra e não cumpre com ela, você perdeu tudo comigo. É como se fosse assim. Uma quebra de confiança, sabe? Porque a palavra ela é fundamental. É o que eu faço. E é por isso que a política, às vezes, eu tenho uma restrição, porque são poucos políticos de palavra. Né? Então, não sei por que na política existe isso, Lu. São poucos de palavras. E isso é tão importante, né? Gente, é uma coisa simples, gente. Agora, eu acho que tudo é caráter, tudo é essência. Porque quando é criação. Porque eu fui criada dessa forma. Então, existem várias formas de você quebrar uma confiança, né? Você quebra de várias... Mas para quebrar a minha confiança, é você voltar atrás da palavra, ou então agir como ingratidão. Eu não sei. Gosto de pessoa ingrata. Eu não sei. É 2 coisas que eu tenho dificuldade. Até hoje, se eu for fazer um tratamento aí, eu vou fazer. Porque eu tenho dificuldade de você quebrar a sua palavra comigo e tenho uma dificuldade de você ser ingrata comigo ao mesmo tempo. Idem. Essa sou eu. Então, Acho que por isso que a gente combina. Por isso que não deu certo. Porque isso, para mim, é tudo. Então, eu quero saber o seguinte, doutora. A violência psicológica ainda é pouco reconhecida na sociedade? Ainda. É porque a violência psicológica, ela é uma violência sutil, né? Ela não deixa marca no corpo. Porque a marca ficou aonde? No seu psicológico. Então, só você vê, né? Na verdade, a forma de expressar. Só você sente. E logo, quando você sente, você vê. Mas, quando aquela pessoa dá sinais daquela violência, ela já está com um acúmulo enorme de abusos em relação a ter sido vítima desse crime de violência psicológica. Então, hoje, ela precisa ser muito bem contada na delegacia para que aquele escrivão que está lá recebendo esse depoimento não distorça, por isso que eu não gosto, já disse a doutora Cris, eu não gosto de mandar alguém aqui que um homem atenda, eu gosto de mulher. Mas por que você não gosta, doutora? Ele fez alguma coisa? Não fez, mas se ele lá na casa dele, ele comete alguma coisa com a mulher dele, ele não vai entender.
Ele vai sempre achar que é errado aquela mulher. Às vezes ele acha que aquilo é normal para ele. É normal para ele. Na cabeça aí dele eu aquilo gosto de mulher, eu acho que delegacia de mulher tinha que ser equipe mulher. Embora, aqui em Vitória da Conquista, eu não tenho o que falar dos meninos que atendem na delegacia da mulher. São todos muito bons. Mas em São Paulo já tive problema. O cara querer tirar, não é crime, eu digo que não é, rapaz. Por que não é crime? Eles ainda? Mas que história é essa? Eu queria que fosse sua mãe, sua irmã, sua filha, para ver se você dizia que não é crime, não se enquadra. Aí, quando eu quebro ele bota. Aí ele abre, aí tá bom, vamos dar. Aí vai, a mulher consegue a protetiva. Não é porque é uma capital, não, doutora? A cultura é diferente daqui, não? Não, que lá é bem mais avançada, é nada, porque o cabo também já pratica. A gente já sabe. São mais de 20 anos de advogado. É um homem que defende outro homem, né? Os homens são amigos, as mulheres não, a gente não fala isso. Não, a mulher critica... Se você elogiar uma mulher... Não estou dizendo toda, gente. Eu vou dizer um caso, que eu já vivi isso. Dentro aí de gestões. Né? Se você elogia uma mulher, as pessoas já começam a falar. Começam a colocar em dúvida a sua opção sexual. Né? Tem uma pessoa aí Pode cometer a minha, porque eu elogio mesmo. Você vai bonita, você tá linda hoje, Lu. Eu tenho receio, mas eu não ligo. Muito obrigada, doutora. A senhora também está muito elegante hoje. Então, isso é uma forma normal. Problema, né? A gente vê algumas mulheres aí fazendo discurso, diz a mulher tem que elogiar outra mulher, mas é só no discurso, gente, que quando nós vamos elogiar, nós somos julgadas. Vixe, se eu for soltar uma matéria defendendo outra mulher, a Luciana está apaixonada por essa mulher. Nossa. É assim que as pessoas julgam a gente, infelizmente. E não é nada disso. Às vezes, o fato, eu admirar o trabalho da doutora Alexandra, ser fã dela, do trabalho dela, divulgar o trabalho dela, não quer dizer que eu estou apaixonada por ela. É incrível, né? E as pessoas nos julgam por isso. Eles não falam isso, né? Os homens não falam, os homens ajudam um ou outro. No futebol mesmo. Meus amigos, quando é amigo mesmo próximo, porque eu não vou beijar um cara desconhecido. Mas eu abraço, beijo no rosto, eu abraço meus amigos. Vai eu fazer isso. Eu faço, sem problema. Eu tenho meus amigos aí, que é amigo. Eu acho que é evidente que eu não vou chegar um cara com uma coisa, ele pode até achar que também que eu... amigo mesmo beija. Amigo mesmo eu chamo meus amigos, chego, pô, hoje você tá um gatão, viu? Qual é o problema com isso? Né? Agora, vai uma mulher chamar outra mulher de gata. Oi, gata, tudo bom? Você tá linda. Não pode, gente. Eu tenho um receio. Não vou mentir, não. Para me chamar, para me elogiar... Mas evita levar isso pro pessoal e eles é que estão errados, Lu. Em você elogie sim. Se a mulher estiver bem mesmo, eu gosto de elogiar. Mulher, tu tá linda, que roupa linda. Olha, você ficou tão bem com esse look lindo. Veste mais essa cor. Falo isso muito. Sem maldade. Sim, mas de verdade. Sem maldade, falo de coração. Falo no ar, às vezes. Até para quebrar esse paradigma, né? Para quebrar. Senão, se alguém um dia não quebrar, vai permanecer sempre a mesma coisa. A gente sai muito, né? Eu e ela, a gente vai pra... Eu gosto de cantar karaokê, a gente sai, Lu sabe disso, né? As cantoras do karaokê. As cantoras. E o que acontece? Ela disse que já questionaram ela, se a gente tinha caso. Tô falando? Só porque sai sempre junto. Sim. E só as duas, né? Meu Deus. Não tem, eu não vou falar nome, mas tem uma pessoa aí do governo, da prefeita Sheila Lemos, que eu não posso soltar uma matéria elogiando, não posso falar nada, que eu tô apaixonada, gente. É horrível, não é isso? Gente... Então, quantas mulheres são apaixonadas pela prefeita? Porque ela faz um bom trabalho. E é a que mais você faz, divulga, né? Eu mais divulgo. É a que mais então, assim, você tem que admirar a outra mulher. Eu admiro a delegada doutora Gabriela Garrido pelo trabalho dela, pela garra dela, pela história dela. Eu admiro isso. Mas isso quer dizer o quê? É uma admiração profissional. Convido ela para vir aqui, ela sempre vem aqui no programa. Não quer dizer nada mais do que isso. Eu respeito ela, ela me respeita. Pronto, acabou. Mas as pessoas fazem questão de pegar isso e distorcer, gente. Eu sempre falo assim, a humanidade está doente. Tá, precisa de tratamento, gente. Sim. Foi rede social que adoeceu a humanidade. Pode ter sido. A gente fica com medo até de soltar uma matéria. Às vezes fica com medo até de divulgar o trabalho da pessoa. Você faz a matéria, depois tem que ler tudo, repassar. Se tu soltar uma palavra que, Geno, aí agora, no outro dia, te bloqueia das redes sociais, te tem como inimiga. E, às vezes, gente, a intenção... temos que criticar, a imprensa tem que criticar? Tem, mas a imprensa também tem que mostrar à população o que o secretário está fazendo, o que a secretária está fazendo, sim, o que os órgãos públicos estão fazendo. Não tem que mostrar só o lado bom, não. Tem que mostrar tudo. Tudo.
É tudo. Então, quando a gente recebe aqui, eu fico o tempo todo no programa olhando no WhatsApp, porque a gente está ao vivo, as pessoas sabem que ficam mandando mensagem, perguntando, a gente tem que ter a informação na ponta da língua e com responsabilidade. Eu não posso te responder agora, mais tarde eu te respondo. Acompanhe nosso site, acompanhe lá nosso Instagram, que nós vamos responder, né, gente? A gente tem que checar a informação. A gente não pode pegar simplesmente uma informação lá e já repassar sem antes a gente checar. Sem antes. Até mesmo para não ser injusto com ninguém. Não, até mesmo porque é um papel, né? Exatamente. É quando você solta uma matéria que você vai... Aquela pessoa está recebendo um tanto de crítica. Aí você sabe que aquilo não é verdade. Aí você solta uma matéria para defender aquela pessoa, para mostrar para ela que você está trabalhando, que ela está trabalhando, que a equipe está trabalhando. Aí você ainda leva fama, ou de puxar saco. Puxa saco. Ou que você está apaixonada pela pessoa. Pela pessoa. Eu, naturalmente, eu gosto muito de elogiar. Por exemplo, a doutora Viviane. Eu tenho ultimamente mandado mensagem, doutora, você está linda, o que você está fazendo? Você está belíssima, porque eu acho bom. E eu gosto de receber esses elogios também. Porque os homens elogiam a gente, é muito bacana. Mas uma mulher, eu já sinto como uma verdade sem interesse. Olha só, quando você realmente tem uma cabeça focada em fatos, é muito bonito, porque esse negócio do homem é sempre defensor de homem, amigo de homem e mulher. Não, nós temos que acabar isso, Lu. Exatamente. A gente tem que acabar com isso. Existe esse paradigma de que as mulheres não são unidas. Não, eu vou dizer para vocês, que eu conferi a minha votação, eu defendi sempre mulheres. Isso, a votação foi mais homens. Foi mais homens que eu votei nisso. E a mulher não abraça a causa. Mais homens que eu votei nisso. A minha vereadora foi a doutora Lara Fernandes. Não vou mentir. Eu sei. Foi a doutora Lara, eu briguei por ela. Também desfiz de tudo com ela, desfiz. Aqui, que eu falei um tanto de verdade. Porque isso é bacana, você poder fazer isso. Mas nós eleitores, doutora, nós temos que ter a consciência o seguinte, nós elegemos, nós temos a obrigação de cobrar. Nós temos a obrigação de falar, não é só colocar lá no poder, ganhar lá o Vale Salmão, ganhar o salário de vereador, e você não cobrar, tem que cobrar, a população tem que cobrar do executivo, do legislativo, de qualquer órgão. Tem que ser cobrado, você tem que ter resposta. Então, não adianta você ter uma vereadora, é porque é minha vereadora, eu não vou falar mal. Falo sim, se errar, eu venho aqui, uso o microfone e falo. Até porque você usou para defender e para apoiar, você usa também. Para criticar também. Para criticar, para sou comunicadora. É a crítica que faz com que a gente melhore. Inclusive, eu queria fazer um comentário aqui com relação à doutora Lara. Outro dia eu fiz um comentário na página da doutora Lara dos ataques que ela estava sofrendo, que eu acho muito... É baixo clero a pessoa vir para uma rede social atacar outro, né? E a doutora Lara tem o jeito dela. Ali é o jeito dela. Não vai mudar, vai ser a vida toda daquele jeito. A doutora Lara é ela tem que falar, ela fala. Aí eu fiz um comentário, eu recebi tanto ataque. Eu digo, meu Deus, como que a doutora Lara enfrenta isso? Então, ser realista, ser uma pessoa com aquela expressão espontânea que a doutora fala sem pensar. O que vem, ela fala. Porque ali é o jeito dela. Ninguém vai mudar aquilo. E eu tenho que aceitar. Agora, as pessoas que são contrárias à postura da doutora Lara acham que ela não tem o direito de ser ela. Tem o direito de ser ela, sim. A galera está acostumada com esse político que bate nas suas costas, quando você vira as costas, está falando mal de... exatamente. Não, se ela gosta de você, ela gosta. Mas se ela pegar a birra de você também, você sai de baixo, que não tem... Só se for um milagre. Só se for um milagre. Eu briguei aqui com ela aqui ao vivo, falei umas verdades. Não aqui no programa, né? Por conta de umas situações que ocorreu. Mas ela me trata super bem, ela conversa comigo de boa. E, na verdade, você não falou da pessoa, você falou da política, né? Da política, porque... Política, né? Parlamentar, né? Exatamente, porque assim, a pessoa, você tem que separar o pessoal dela, a pessoa dela, que é uma ótima pessoa, adoro a doutora Lara, ela é de verdade, ela é 880, ela não tem meio termo, ela não é puxa-saco, ela não agrada ninguém. E é isso que a doutora Alexandra falou, que ela tem que falar, é por isso que ela vai ganhar a eleição para deputada, porque ela é verdadeira, ela é verdadeira, ninguém muda esse lado dela. Então, assim, o fato dela ser assim, as pessoas não estão acostumadas, as pessoas estão acostumadas com a mentira, com o engano, com promessas aquela mansidão, só da boca para fora. Então, quando você acha uma pessoa que bate... tudo de ruim para a pessoa.
Exato. Quando E você ela acha uma não é. pessoa que bate, você é uma pessoa ruim. É igual eu, quando eu solto matéria que eu ajudo, que a gente é julgado, Gênio, de qualquer forma. Se você faz, você é julgado. Se você não faz, você é julgado. Do mesmo jeito. Ainda mais quem põe a cara, né? Igual nós colocamos aqui a cara na mídia, né? E a gente sempre vai. E aí você, Tem que estar preparado. você desagrada alguém e aí você vai receber. Né? Eu aqui, eu trabalho na prefeitura e, felizmente, aqui eu não sou servidor, aqui eu sou comunicador, trabalho com o Luciano, com o Léo. E se eu tiver que falar, eu vou falar. E aí eu cheguei e fui repreendido. Mas eu vou continuar falando, eu não estou aqui como o ser cidadão. Né? Então, assim, se eu achar que está errado, eu vou ter a minha opinião. Né? Né, É Luciana? muito ruim você ter a opinião dos outros. Exatamente. Eu também não quero ter a opinião de ninguém. Eu não vou nunca querer um cargo, uma profissão, algo que eu não possa ser eu. Tem que ser eu. E as críticas, às vezes, vêm dos nossos próprios colegas. Sim. As críticas. Né? Porque se um colega está lá batendo, falando, ele quer que eu entre no mesmo ritmo que eu não tenho. Ó, pode olhar o meu blog, eu faço desafio qualquer colega meu. Olha meu blog e olha o blog de todos os meus colegas. Cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de se expressar, cada um tem uma forma de falar. Então, sua particularidade, né? Exato, é meu perfil, é aqui. Por que você não coloca lá no seu blog, seu nome no seu blog? Não quero. Eu quero que as pessoas olhem a minha logomarca e falem assim, aquela logomarca lá do blog do Luciano. Record. Tem a fotinha do dono da Record lá? Não. SBT tem a fotinha de Silvio Santos? Não. A Globo tem? Eu quero ser essas emissoras, eu quero me espelhar nessas emissoras que as pessoas olham a logomarca e já sabem que emissora é aquela. É Exatamente. isso que eu quero. Eu quero algo diferente. Eu Que quero a mostrar o meu logo público seja diferente. vista, né? Não é? E, na verdade, também você acaba separando o particular do seu profissional. Quando você tem seu nome ligado ali, muitas pessoas acabam também ligando também uma coisa à outra, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, de fato, Lu é muito imparcial mesmo. Né? As matérias dela são muito responsáveis, são matérias calmas. Você não vê um termo de baixo clero comprometedor com a profissional que você é, Lu. Isso é fato. Eu já disse isso nos bastidores, né? Já, mas eu sou, de todos os blogs, eu sou a mais criticada. Mas isso aí, eu acho que... Talvez seja por isso. Eu acho que eu tenho um perfil da doutora Lara. Tipo Talvez assim, seja porque você não está igual a eles. Não, porque você pega Diferente dos as iguais. críticas, doutora, você pega essas críticas e isso lhe dá uma força, uma energia Eu sou assim. para você Se me desafiar, eu ganho a causa. Se Não é? me desafiar, eu ganho a causa. Então, isso nos alimenta. Acho que é essas críticas que alimenta a doutora Lara, ela enfrentar todos os dias o desafio. Porque é essas críticas. O ruim é quando essas críticas vêm dentro do próprio grupo da gente. É muito ruim, porque é você desvalorizar o próprio grupo, né? E você desvaloriza o seu próprio grupo e valoriza grupos que não tem nada a ver com você, que vai lhe bater, que vai lhe criticar. Aí o que você escuta, mas fale mal, mas que fale de mim. Fale bem ou fale mal, né? Eu não concordo. Eu também não concordo com essa falar mal fala. de mim, Eu estou dando concordar. para ouvir isso agora. Não, quando não as- tenho meu nome para... Eu não tenho nome para chacota, não. E outra coisa, você Não. cria o seu nome. Há quantos anos você está criando Sim, seu nome pra para alguém ir lá e... Falar mal e eu concordar que o importante é meu nome estar em evidência. Nada, eu não concordo, não. Que esteja lá, Coisa boa. coisa boa, exatamente. Que deixa a sua marca com coisas boas, né? Eu tive parceiros agora... meu próprio Instagram, você pode olhar lá, as pessoas que eu convido são pessoas que têm grandes engajamentos e eu só coloco engajamento com pessoas que valorizam meu trabalho e que, através do meu engajamento, vai chegar a outros engajamentos. Isso. Quer dizer, esse é um trabalho de equipe. Quer dizer, eu poderia estar fazendo isso com os meus colegas aqui, mas não, os meus colegas aqui não dão valor. Querida. Então, eu faço com os meus Santos colegas de de casa. fora. Santos de casa não obra milagre, Não faz querida. mesmo, Olha onde não. eu estou trabalhando em São Paulo. Eu acho que eu vou para Salvador, viu? Santos de TV casa não Aratu, obra tamo milagre. Tu já sabia que isso é fato? Sim, sim. Santo de casa não obra milagre, ó. Aqui, só a título de desabafo, eu não tenho mágoa de ninguém. Ninguém nunca me fez uma homenagem. Sabe onde eu fui homenageada em São Paulo? Na Assembleia Legislativa. Isso está no meu Instagram aí. Lu sabe, né, Lu? Sei. E não só foi uma vez, não. E aqui, eu não sei o que é isso. E serviço prestado, eu tenho. Nunca ninguém. Muitas são amigas, parceiras, mas é como se tivesse uma resistência, um medo de mim. Não sei o que acontece. Então, aquela coisa, santo de casa não obra milagre, ou então essa minha passagem pela política que
Infelizmente acaba que você cria até inimigos, né? É por isso que eu fico às vezes a senhora não é inimigo deles, mas eles se tornam seu inimigo. São meus inimigos, eu acho, né? Olha, eu tenho 35.874.000 visualizações no meu Instagram. Isso tudo eu fazendo engajamento com meus outros colegas. Olha que bacana. Não estou mentindo, não. Pode mostrar aí, gente. Isso é conta grande. Ô, Lu, é conta grande, Lu, que lindo. Entendeu? Tudo com os meus outros colegas. Verdade, porque você ganhou credibilidade. Exatamente. Eu lembro, Lu, de toda a sua trajetória na rádio, né? Na rádio. Porque você veio para a rádio, mas lógico que você já tem uma carreira que nós nos conhecemos na política, né? Antes da política. Nós nos conhecemos em um evento político, por sinal. Mas eu gostei. Por exemplo, Lu é uma pessoa que ela jamais entra no debate político para ofender, para acusar, para machucar. Ainda que ela não defenda aquela pessoa, mas ela sabe enfrentar. Porque é isso que é bacana. Eu não gosto de termos baixos. Político falou, machucou o outro, ele já não gosta. Inclusive, eu quero até parabenizar aqui a comissão de mulheres, as vereadoras que defendem essa causa das mulheres, né? Nós temos lá a Léa de Quinhão, temos a vereadora Viviane, tem Cris Rocha, a doutora Gabriela Garrido, que são mulheres que estão nessas causas. Isso é bacana. Né? Cada um do seu jeito, cada um trabalhando da sua maneira, mas em prol do mesmo objetivo. E isso é um trabalho que os parlamentares deveriam ter mais, né? Deixar o lado individual e o lado mais equipe, o lado mais humano de fazer esse trabalho, doutora, porque tudo não elas fazem isso, mas não é por questão eleitoral. Elas fazem isso porque é delas. É porque é delas. Olha, pode puxar o histórico delas para você ver. Porque quando você puxa o histórico das pessoas, você vê que não é ela, vou aproveitar porque eu tenho um mandato. Não, é história antes. Por exemplo, a doutora Lara, por exemplo, ela já fazia um trabalho social como médica. Mas o mandato dela trouxe isso mais com visibilidade. Né? Então, tem pessoas que têm isso. Viviane Ferreira, a secretária da Mulher, também já tinha um trabalho voltado. Né? Já era formada em Direito, já tinha história política. Entrou na política até primeiro do que eu, entrei depois dela na política. E nós duas temos o mesmo perfil político. Você não vê Viviane em confusão. Não. E é uma grande liderança política. Mas ela tem o jeito de articular, ela tem um jeito de conversar. Olha, ela é uma boa comunicadora. O quadro de secretário da prefeita, as melhores, mais engajadas politicamente são mulheres. E eu vou dizer quem são. Jeane Oliveira e Viviane. Jeane Oliveira, ela já tem toda uma história. Essas três são muito boas. Porque tem carisma, tá? Sabe enfrentar o adversário. E não tem medo. São mulheres sem termos baixos. São mulheres com elegância, uma elegância na fala, em se dirigir ao adversário. Então, são essas três mulheres dentro da política da gestão Sheila, eu tiro o chapéu para elas. Jeane tem uma história quase igual à sua. Nas eleições de 2016, antes das eleições de 2016, Jeane já estava coordenando a campanha do saudoso Wesley Guzmão. E, se eu não me engano, foi no período, não me engano se ela foi candidata nessa época. Eu estou mais ou menos esquecendo assim, essa parte de campanha. Ela foi candidata, ela falou para mim, não sei quando. Eu apoiei ela até, quando ela foi candidata a vereadora, e ela focou mais na campanha do prefeito do que na campanha dela. E foi bem votada, viu? Ela foi bem votada. Mas ela não deixou aquilo que ela acreditava, a essência dela. Ela, na época, era presidente do SIMP, era professora do Estado, que hoje ela é aposentada pelo Estado. Verdade. E ela engajou, ela segurou. Você sente quando a pessoa quer ser... Ela veste a camisa. Ela veste, você sente verdade na pessoa. Você fala que essa pessoa vai fazer a diferença. E ela fez. Na época era PMDB, que hoje é MDB. Né? Ela levantou o partido, ela articulou, ela é estrategista. Então, Jeane, continue seguindo esse caminho que está dando certo. Não tenta voltar atrás do caminho, não, porque... como é que fala? Mudar caminho, porque esse seu é o caminho que está dando certo. Fernanda Maron. De todos os secretários de saúde que Vitória da Conquista já teve, Fernanda Maron é um destaque.
Ela é uma mulher guerreira, ela só é baixinha, mas ela é gigante no que ela faz. Pequena, tem de grande. Ela é gigante no que faz. Ela é uma mulher guerreira, é uma mulher humilde. Ela conversa com todo mundo. Ela sabe de tudo da saúde. Você não adianta você querer técnica, né? fazer uma entrevista com ela e dizer, vou fazer uma pegadinha na Não. Você acaba caindo na pegadinha, mas ela não cai. Porque ela tem estrutura, ela tem estudo, ela tem credibilidade. Então, é uma secretária que ela não fica atrás da mesa. Ela vai para a rua. Ela vai para a zona rural, ela vai para as unidades de saúde, ela conversa com o povo. Ela está pronta para tudo. Para tudo, doutora. Ela tem uma história, ela tem um currículo incrível. A biografia dela é perfeita. E Viviane é outra mulher guerreira. Viviane é da humildade. Viviane. Sabe, ela... é povão. É povão. Ela não tem esse estrelismo, Não. esse ego de dizer se eu sou secretária. Não. Da mesma forma que ela trata um rico, ela trata um pobre. Da mesma forma que ela entra na zona rural, ela está na zona urbana. Então, ela não faz acepções de pessoas. Ela é ela mesma, ela é aquilo que ela é lá na secretaria. Você nunca viu Viviane discutindo com ninguém, ela não é perfil dela. Viviane é do diálogo, ela é da comunicação, ela é uma boa ouvinte. Demais. E isso que faz dela uma grande liderança. Então, assim, eu acho que Vitória da Conquista tem que começar a observar essas mulheres, se espelhar nelas, porque são grandes mulheres, doutora. Por isso que eu falo da importância de você elogiar outra mulher, de você estar por perto, divulgar o trabalho dessas mulheres, porque merece total credibilidade. Eu tenho um exemplo de Jeane, né? Porque, como eu estou ficando muito em São Paulo, e Jeane, coincidentemente, de vez em quando vai a São Paulo, e eu tive a oportunidade de encontrar com Jeane já algumas vezes. E a primeira vez que eu me encontrei com Jeane em São Paulo, no ano passado, Jeane tinha uma tarde de folga, né? Uma tarde. Ela disse, amiga, o que tu me diria para a gente fazer hoje à tarde, que o meu voo é tal hora? Eu digo, Jeane, vamos passear na Paulista, vamos fazer isso. Aí eu digo, mas eu tenho outra coisa, eu tenho conhecer uma instituição que apoia pessoas viciadas em droga e recupera essas pessoas e fazem tudo sem apoio público. É uma instituição que eu ajudo lá, na sexta-feira, quando eu estou em São Paulo, eu faço atendimento jurídico. Ela disse, eu quero isso. Olha que coisa linda, aquilo me conquistou. Por quê? Ela tinha necessidade, São Paulo. Ela disse, eu quero adquirir essa experiência, eu quero ver essa experiência. E ela amou, fizemos material, conteúdo, ela viu. Então, para mim, Jeane é símbolo realmente de crescimento em qualquer gestão, também. Então, as três, para mim, eu tiro chapéu com as três, sem qualquer dúvida. São três mulheres que, se você der mais espaço do que elas já têm, elas têm um futuro brilhante em Vitória da Conquista. É verdade. E que não é fácil, viu? Porque a inveja é grande. Agora, ninguém quer assumir a responsabilidade, né, doutora? As pessoas têm inveja, mas não quer assumir. Não quer dizer... Não tem capacidade. Porque se Fernanda Maron está onde ela está, ela sabe os caminhos que ela passou para chegar onde ela chegou. Viviane sabe, Jeane sabe. Apontar as pessoas, é fácil você apontar as pessoas. Eu quero ver você andar, seguir o caminho dessas mulheres para ver se você consegue. Eu quero ver uma mulher passar o que a prefeita Sheila Lemos passou em 2024, que tentou fazer de tudo para derrubar ela. Eu quero ver. Eu não aguentaria o barco dela. Eu vou logo falando. Eu não sei como ela resistiu. Foi difícil. Sabe? Não foi fácil você pegar o preconceito, o machismo, às vezes. Eu mesmo tive que desconstituir muitas falas. Não é verdade. Eu estou lá na gestão. Essa é mentira. Entendeu? Então, são mulheres que exigem total nosso respeito e total nosso apoio. Obrigada. Parabéns, viu? Viviane Ferreira, Fernanda Maron, Jeane Oliveira. Jeane, estou com saudade de você aqui no programa, viu? Marcar para a Jeane vir aqui, falar, contar um pouco da história dela, para que as pessoas, para que confirme, né, doutora, que nós estamos falando dela, né? Depois que nós somos o quê? Puxa saco? Né? Puxa saco, cuidado para depois não ficar falando que tá sentimento de amizade, né, doutora? Vou deixar isso bem claro. As três são amigas de verdade, as três são mulheres autênticas, inteligentes, competentes, corajosas, e quando eu dirijo uma fala aqui, eu dirijo porque eu sei do que eu estou falando, porque eu conheço de perto. Então, nessas três escolhas aí, a minha nota para a Sheila é 1000, para todas as três. E, principalmente, que elas só acrescentam na gestão.
Exatamente, que não é fácil assumir Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde é uma secretaria Acho muito que é a mais difícil de É você a maior, né? lidar. É a maior secretaria, é a saúde, educação e mobilidade urbana. Mas não é fácil você administrar, não é fácil. Eu acho que nenhuma secretaria é fácil de administrar. A cobrança é grande, mas a saúde, para mim, é as piores secretarias de você administrar é a saúde. Eu notei, Fernanda, eu acho que Fernanda deve ser ligada no 320, né? Mas nem 220, é 320. Porque ela trabalha, em média, eu acho que 20 horas por dia. É incrível. De segunda, domingo e Às feriado. vezes eu tenho vontade de ligar para ela, bater um papel, oi, Nanda, vamos conversar. Mas eu poupo Fernanda, porque eu sei como ela é ocupada. E outra, ela não tira, eu digo assim, as férias. 30 dias de férias. Ela rateia, né? Ela vai tirando aos poucos, mas é aqueles poucos que acho que não recupera a energia dela, que não renova. Porque o salário dela não para e ela responde todas as mensagens. Então ela é de férias, né? Ô, gente, quer me matar se eu mandar mensagem para uma pessoa, a pessoa não responder, me deixar no vácuo. Eu também fico nervosa. Doutora, Jeane é a mesma coisa. Então, assim, isso é muito bom você ver que Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, mas tem secretários que têm humildade de atender, de conversar, sabe? E todo secretário tem que ter relações humanas. Porque o secretário nada mais é do que a extensão da gestão executiva. O que o secretário vai fazer? Vai fazer o que for melhor para a gestão. Se não for, e a gestora não tomar providência de afastá-lo, ela vai queimar a própria gestão. Exatamente. Olha, o papo tá bom, Agape, mas... Nós estamos provando que nós não somos contra as mulheres, né? Estamos provando. Estamos provando que tem um apoio também dos homens. Claro, com certeza, sempre. Né? Até porque eu sou filho de uma grande mulher, né? Tem duas mulheres, filhas mulheres, tenho né? duas filhas mulheres, tem esposa, tem minha sogra também, que é uma referência para mim. Então, assim, mulheres, ai de nós se não fossem as mulheres, né? E ai de nós se não fossem os homens, né, doutora? Sim. E nós ainda temos jeito. Tem muitos homens com ações lindíssimas. Olha, amanhã nós estaremos de volta aqui, nosso jornalista, nosso âncora aqui, Léo Pereira, vamos ter entrevistas aqui amanhã, então fique ligadinho no Portal Notícias Bahia. Doutora, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Bem-vinda à Vitória da Conquista. Quando você retorna para Salvador? Ou São Paulo? Salvador nós vamos, né? Não. Tem uma viagem para ir lá. Olha, São Paulo, eu já estou buscando o voo, né? Porque você sabe como é que é. A gente fica em ponte aérea, tem que estar pesquisando uma passagem mais barata. Então, eu tenho que estar lá para gravar dia 16 do mês que vem. Então, até entre o dia 10 e o dia 15, eu tenho que pegar um voo. Então, nesse período eu devo estar indo. Mas eu tenho uma novidade aí. Eu tenho 3 livros rascunhados e o primeiro já vou... possivelmente esse ano, acho que até junho, eu já vou publicar meu primeiro livro. E esse primeiro conta a minha história com riqueza de detalhe, viu? Como eu lancei aqui, viu? Tá, como eu saí, que eu fugi e tal, minhas filhas pequenas, conto tudo. Então, o livro ficou muito bom. E está na revisão agora, para depois já ir para publicação. Aí, Vitória da Conquista, certamente a gente vai fazer um evento aqui para lançar esse livro aqui. Então, não conta a sua história, não deixa as pessoas na curiosidade para poder ler o livro. Tudo. Viu? Agora o livro vem com detalhes. O livro vem tudo. Então, muito obrigada, Vigiano, por hoje. Valeu, Luciana. Boa tarde, doutora Alexandra, mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer sempre a recebê-la aqui. Papo muito agradável, né? Obrigado pelas informações. E esperamos você aqui. Sempre os microfones estarão sempre à disposição. Eu sei disso e estou sempre que convocada, né? Nem convidada, convocada estarei aqui. Intimada, pode ser. Então, fique com Deus e até amanhã. Você está ouvindo o programa Portal Notícias Bahia. A apresentação: Léo Pereira e Luciana Novaes. Em Vitória da Conquista, no distrito do São Sebastião, tem o açougue que vende carne de procedência mais barata da região. Açougue JP, ao lado do Bar da Loura. Carnes de procedência com o melhor preço da região. O Juarez garante. Carnes traseiras como picanha, R$ 35 o quilo.
Dianteiras a partir de R$20. Costela bovina, só R$15. Osso de pescoço, R$10 o quilo. Preços imbatíveis. Vale a pena encomendar, vale a pena buscar no São Sebastião, no açougue JP. Anote o WhatsApp, 77988527010. 988527010. 988527010. Açougue JP, do amigo Juarez, no São Sebastião, em Conquista. Atenção, você que vai mudar ou precisa transportar alguma mercadoria. Louro Transportes. Fretes e mudanças com segurança, agilidade e aquele atendimento que faz a diferença. Louro Transportes. WhatsApp 77988526284. 988526284. Equipe preparada e qualificada para desmontar e empacotar a sua mercadoria, a sua mudança com toda a segurança. Louro Transportes. Se você vai mudar para casa ao lado ou para outro estado do Brasil, é com Louro Transportes. Mudanças, fretes locais, interestaduais, entregas rápidas, é com Louro Transportes. Ligue 77988526284. 988526284. Em Vitória da Conquista, o maior centro de medicina especializada do interior da Bahia. Sonar. A Sonar realiza exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, mamografia digital 3D, ultrassonografia 3D e 4D, ultrassonografia geral, Doppler colorido, ecocardiograma adulto e fetal, pré-natal de alto risco, densitometria óssea de corpo inteiro, perfil biofísico fetal, amniocentese, punção vilocorial, ginecologia e obstetrícia, mastologia, genética médica, dermatologia, punção de mama e do cisto ovariano, punção de tireoide, punção biópsia de próstata, prevenção do câncer ginecológico, colposcopia, vulvoscopia, eletrocauterização do colo, esterosonografia, colocação de DIU, DNA fetal, raio-x, endocrinologia, clínica cabeça e pescoço, nutrição, laboratório de análises clínicas e cardiologia. Sonar, um centro médico completo e especializado. Central de marcação, unidade 1, na Avenida Siqueira Campos, telefone 2101-8600. Unidade 2, na Rua 2 de Julho 245, telefone 2101-8699. Unidade 3, na Avenida Otávio Santos,